Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Diretoria do Flamengo comemora negócio fechado com o clube europeu. Flamengo aumenta a concorrência no ataque e espera desinchar setor ainda nessa janela. Flamengo massacra o Grêmio no Maracanã nos últimos 10 jogos. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Pelo andar da carruagem, tudo indica que o título do Campeonato Brasileiro 2025 dificilmente sairá das mãos do Flamengo ou do Palmeiras. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, o Flamengo tem 53,2% de chances de ser campeão, enquanto o Palmeiras é de 33,7%. Assim, ambos somam 86,9% das possibilidades de encerrarem a competição no primeiro lugar. O Flamengo lidera a competição com 46 pontos, 4 a mais do que o vice-líder Palmeiras, com 42. A equipe rubro-negra tem um jogo a menos na tabela, né? E os paulistas, 2. As duas equipes estão fora da Copa do Brasil, mas classificadas para as quartas de final da Copa Libertadores. Completando o G4, apenas Cruzeiro e Bahia aparecem com mais de 1% de probabilidade de título. O time mineiro, em terceiro lugar com 41 pontos, mas com todos os jogos já realizados até a 21ª rodada, tem 7,2%. Já a equipe tricolor tem 3,8%. O atual campeão Botafogo tem somente 0,7%, São Paulo 0,3%. A briga por vaga na Libertadores continua acirrada. Flamengo 99,7%, Palmeiras 98,7%, Cruzeiro 98,2%, Bahia 83,6% tem classificação encaminhada. Mirassol 60,8%, Botafogo 52,8% e São Paulo 41,4% também aparecem fortes na disputa. Na parte de baixo da tabela, o Lanterna Sport está praticamente rebaixado. O time pernambucano tem 88,8% de chances de cair. O risco de queda também é alta para Fortaleza, 74%, e elevado para a Juventude, 59%, Vitória, 50% e Vasco, 47%. Santos e Corinthians têm 29% e 11%, respectivamente. A concorrência no ataque do Flamengo ficou bastante acirrada após a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A chegada do Samuel Lino, que foi a maior contratação da história do Flamengo, o reencontro do Pedro com o protagonismo e o departamento médico praticamente zerado, só tem o Pulgar lá, foram os principais motivos para que outros jogadores perdessem espaço até no banco de reservas. O setor do ataque é o mais recheado do elenco, com 9 jogadores, contando os pontas e os centroavantes. E eram 10 até essa quarta-feira, quando Matheus Gonçalves foi negociado. Apesar do jovem ser meia de origem, o Felipe Luiz o enxergava como um ponta-direita. Consequentemente, esse vai ser o setor no qual o técnico mais vai precisar cortar jogadores na sua relação de jogo. Michael, Juninho, Matheus Gonçalves, fora da lista acima por ter sido negociado, são os principais jogadores que têm aparecido pouco na relação para os jogos. Outro que vem perdendo muito espaço é o Cebolinha, e o Flamengo pode enxugar ainda mais o seu setor, visto que o Michael é forte candidato a deixar o clube ainda nessa janela. A goleada por 8-0 sobre o Vitória fez o Flamengo alcançar algumas marcas. Entre elas está o fato de ser o primeiro time do Brasileirão a ultrapassar 40 gols marcados e ter menos de 10 sofridos nas primeiras 20 rodadas, porque o Flamengo tem 44 gols pró e 9 contra nessa edição do Campeonato Brasileiro. Assim, os números dão aos comandados do Felipe Luiz 35 de gordura, o maior a essa altura do torneio. Aliás, a equipe que mais se aproxima nesse quesito é o próprio Flamengo de 2019, que tinha um saldo de 25. Além do saldo recorde, a goleada fez o time atingir 100 gols no ano, 11 à frente do segundo colocado do ranking, que é o Bahia.
Em terceiro lugar está o Fluminense com 84 gols, seguido pelo Palmeiras com 83 e o Atlético Mineiro e Internacional, ambos com 65 gols. Os próximos jogos do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro serão: domingo, no dia 31/8, vai pegar o Grêmio de Porto Alegre aqui no Maracanã a partir das 16 horas. Dia 14 de setembro, vai ao Alfredo Jaconi, no domingo, enfrentar o Juventude. Depois pega o Vasco da Gama aqui no Maracanã no dia 21 de setembro, no domingo às 17h30. Sai para jogar na Arena Neoquímica em São Paulo para encarar o Corinthians no dia 28 de setembro, no domingo às 20h30. Depois recebe o Cruzeiro aqui no Maracanã no dia 2 de outubro, numa quinta-feira, às 20h30, horário de Brasília. E, por fim, vai a Salvador enfrentar o Bahia no dia 5 de outubro, num domingo às 18h30. A torcida do Flamengo confirmou mais uma vez a sua força nas arquibancadas do Maracanã, porque 6 dias antes da partida contra o Grêmio, que é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, os ingressos já tinham sido quase totalmente esgotados. Ao todo, mais de 60 mil bilhetes já foram vendidos, de um total de 64 mil disponibilizados. Além da expectativa em campo, o jogo terá uma novidade fora das quatro linhas. A Betano, anunciada em 20 de agosto como a nova patrocinadora master do Flamengo, após a aprovação do Conselho Deliberativo, vai fazer a sua estreia na camisa rubro-negra contra justamente o Grêmio. Com o estádio lotado, a empresa de apostas esportivas promete diversas ativações e ações comerciais com os torcedores. O contrato firmado com o clube gira em torno de 270 milhões de reais ano e vai ter a validade até dezembro de 2028. Após a goleada histórica por 8-0 em cima do Vitória, no último final de semana, o técnico Felipe Luiz elogiou o desempenho da equipe, mas pediu cautela em relação à expectativa para esse jogo do próximo domingo contra o Grêmio e ressaltou que vai haver dificuldades contra a equipe tricolor. Aspas, se contra o Grêmio a torcida vier esperando o outro 8-0, vai acabar em vaia. É bom cortar essa expectativa. O torcedor tem que vir para apoiar a equipe. Não vai ser fácil, mas se a festa for como hoje, os jogadores que estiverem em grande dia poderão ser especiais. Temos que ter pés no chão, estamos muito longe de conquistar alguma coisa, afirmou lá o técnico Felipe Luiz na sua coletiva. O Sport Recife vive situação delicada no Campeonato Brasileiro, estando virtualmente rebaixado para a Série B. Dessa forma, visando a sua situação financeira, a equipe pernambucana estuda mandar o jogo contra o Flamengo na Arena de Pernambuco. Rafael Campos, diretor de futebol do clube nordestino, falou sobre a possibilidade e citou exemplos de partidas contra o Flamengo no palco da Copa do Mundo de 2014. Foi um sucesso total. O Flamengo enfrenta o Sport Recife ainda sem data confirmada, já que a CBF adiou a partida por conta do Mundial de Clubes da FIFA. Assim, a entidade ainda vai definir os dias dos jogos que vão precisar ser alterados. Maravilha! Se você está curtindo esse nosso telejornal, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, compartilhe também esse programa com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um novo botão aí, o hype, né? Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça, você não vai pagar nada e ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado! Flamengo e Grêmio vão se enfrentar neste domingo, dia 31, às 16 horas, aqui no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, palco onde o Mengão domina amplamente o retrospecto recente contra o time gaúcho.
Nos últimos 10 jogos entre Flamengo e Grêmio, aqui no Maracanã, com disputas pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil e pela Libertadores, o Mengão dominou o seu adversário porque venceu 8 jogos, empatou 1 e perdeu apenas 1, com 83,3% de aproveitamento. Marcou 20 gols contra 5 do time gaúcho nesse período, mostrando a superioridade ofensiva. Um dos jogos mais emblemáticos entre as equipes aqui no Maracanã foi, sem dúvida, aquela goleada de 5-0 na Libertadores em outubro de 2019. Esse jogo, por sua vez, ficou marcado na memória do torcedor e impulsionou o time rumo ao título continental. Domingo tem mais e a torcida do Grêmio, nas suas redes sociais, vem pedindo, pelo amor de Deus, para o Flamengo pegar leve e ganhar de pouco. Já a torcida do Mengão não quer saber de brincadeira e sabe que esse jogo vai ser difícil, mas acredita sim num bom resultado para garantir a liderança do Campeonato Brasileiro. Essa aqui é quentíssima, saiu agora. Conforme o portal GE, o Flamengo acertou hoje o empréstimo do atacante Lohan para o Pisa da Itália. O clube liberou o jogador de 19 anos para viajar para a Itália para fazer os exames médicos e, se for aprovado, ele vai assinar com o clube. A negociação é por empréstimo com obrigação de compra, em caso de metas atingidas pelo jogador. O Flamengo vai receber 500 mil euros pelo empréstimo, 3,1 milhões de reais na cotação atual, e o Pisa vai ser obrigado a comprar o jogador caso ele participe da metade dos jogos do clube italiano na temporada e que o clube não caia para a segunda divisão. A obrigação de compra é de 4 milhões de euros, 25 milhões de reais na cotação atual, e o Flamengo ainda vai ficar com 50% dos direitos econômicos do Lohan para uma possível venda. Lohan viaja nessa quinta-feira para a Itália. Ele tinha uma proposta do Al Ahly da Arábia Saudita, clube que contratou o Matheus Gonçalves na última quarta-feira, mas o jogador preferiu ir para a Itália, realizar o seu sonho de jogar na Europa. O Pisa disputa a Série A do campeonato italiano e está na 12ª posição, nesse início de temporada europeia. Lohan já disputou 36 partidas pelo profissional do Flamengo, mas perdeu espaço com o técnico Felipe Luiz e, nessa temporada, ele voltou a aparecer na base, no Sub-20. No último sábado, ele foi titular e autor de um dos gols do título intercontinental da categoria. Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado muito, obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!